Felipe Melo ficou aborrecido porque a torcida vaiou, aí depois na zona mista ele fala que não falou mal da torcida. É porque assim, quando você dá uma entrevista na beira do campo, é outra coisa. Você tá com o clima do jogo, você tá nervoso, às vezes você fala sem pensar, né? E aí quando você tá na zona mista, você já tomou banho, já refletiu, você já pegou o celular. Que não falou. Você não pode se desmentir, né? Mas você fala de uma maneira mais lúcida. E acho que foi isso que aconteceu, né? Tá certo. Agora então eu vou ficar com a primeira declaração do Melo. Isso mostra que os caras não gostaram de terem sido vaiados, né? Pois é. Mas ninguém gosta, né? Tudo bem. Eu não gosto, você não gosta, o Fluminense não gosta, ninguém gosta. O fato é que a torcida vaiou porque o futebol do Fluminense foi horroroso. Venceu, empatou. O empate permitiu a classificação, né, pela campanha. Se perde o jogo ontem, estava fora. Apesar de ter se classificado em primeiro, ficaria fora, porque entraria o Sport Cristal e River Plate. Confronto direto, né? Confronto direto. Então, cara, são situações assim. A gente até entende que o momento do Fluminense é de redenção. A gente entende, de certa forma, essa ansiedade que acaba gerando irritação. Influiu no Felipe Melo, no Fernando Diniz, em outros jogadores, enfim. Alguns externos isso de uma maneira mais, visceral, outros são mais contidos. Mas não dá pra gente ficar tranquilo com esse futebol do Fluminense. É motivo de comemoração a classificação. Agora, você mesmo falou aí, a próxima fase não vai ser fácil, né, o Vitor? E o detalhe, o Fluminense fez 1 ponto em 3 jogos do segundo turno da Libertadores. O Fluminense está classificado para a próxima fase não pelo que ele produziu no segundo turno, mas sim pelo que ele produziu no turno. Ele venceu os 3 primeiros jogos, venceu o Sport Cristal, jogando fora de casa, meteu 5-1 no River Plate e venceu o The Strongest no Maracanã. Com essas 3 vitórias, o Fluminense somou 9 pontos. E esse mesmo Fluminense terminou a fase de grupos com 10. Ou seja, uma pontuação muito baixa, mesmo se classificando em primeiro. O objetivo final foi cumprido. E assim, se a gente faz esse questionamento antes do campeonato começar e diz que o Fluminense, com dificuldades, vai terminar em primeiro, ninguém se surpreenderia, porque é um grupo difícil realmente. A gente chegou a comentar que esse grupo do Fluminense era um dos grupos mais difíceis dessa primeira fase da Libertadores. The Strongest não é fácil jogar na altitude. Sporting Cristal não é uma potência do futebol sul-americano, mas é um time que vem crescendo no futebol peruano. Tem jogadores brasileiros, tem o Brenner que fez o gol, tem o Ignacio, é treinado pelo Thiago Nunes, ou seja, não é um time que veio para fazer figuração na Libertadores, pelo contrário, veio para competir. E o River Plate é o River. Só que esses 9 pontos nos 3 primeiros jogos criaram um ambiente de que o Fluminense estava pronto e preparado para ser campeão da Libertadores, sendo que há muito caminho ainda para ser percorrido. E esse segundo turno foi meio que um choque de realidade, porque caiu justamente no meio da oscilação. Muitos desfalques, o time ainda tentando se encontrar novamente na competição e também na temporada. O recorte recente é até bom, o Diniz falou sobre isso na coletiva, ele ficou incomodado com uma pergunta de um colega nosso, porque esse repórter fez um recorte de 11 jogos e falou que o Fluminense não tá jogando bem nos últimos 11 jogos. Aí ele citou, por exemplo, que no final de semana o Fluminense fez um partidaço contra o Bahia. E é verdade, o Fluminense fez um grande jogo contra o Bahia. Sim. Não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro nem contra o Goiás, mas tem 4 jogos de invencibilidade, né? Com 3 empates e 1 vitória, sendo que um desses empates era suficiente para se classificar. O desempenho não é bom, eu acho que o Fluminense ainda tem potencial para se encontrar de novo. Afinal de contas, só agora os jogadores estão voltando. O Ganso esteve lesionado, o Nino esteve lesionado, o Arias estava na seleção, não jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e ontem já voltou dando assistência. São vários jogadores que o Fluminense não pôde contar. Só o Marcelo, por exemplo, ficou fora 1 mês praticamente. São inúmeros atletas que deixaram o Fluminense sem peças de reposição, já que o elenco não é um elenco tão numeroso assim. Então eu entendo a frustração do torcedor. Eu não vou ficar aqui julgando o torcedor. Se o torcedor vaiou é porque ele não está satisfeito, é porque ele sabe que o time pode render mais do que rendeu. Eu, Vitor, particularmente não teria vaiado porque acho que o objetivo final foi cumprido. Mas eu compreendo a revolta, acho que o cara tá no direito dele. Ele pagou um ingresso caro, se disponibilizou numa terça-feira à noite para ir ver o Fluminense contra o Sporting Cristal. E diante do primeiro turno impecável que o Fluminense fez, esse torcedor esperava uma vitória sem sustos, uma classificação sem sustos. E não foi o que aconteceu. O Fluminense sofreu mais do que deveria.